coisa querida da minha vida, professora Adriane Falti, vamos falar agora a respeito dos remédios judiciais. Então, os remédios judiciais nada mais são do que aqueles remédios, aquelas garantias constitucionais que eu me utilizo de ações judiciais. Então, eu vou propor coisas perante o Poder Judiciário, que vai, então, exercer a sua função jurisdicional, dizendo se eu tenho ali ou não o direito. E a gente começa com um dos remédios mais antigos da história da humanidade e, sem dúvida, um dos mais importantes aqui, que é o chamado habeas corpus. Vamos ver o que a Constituição nos diz. Olha só. Estou no inciso L, X, V, I. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, ele serve para garantir a liberdade de locomoção. Então, habeas no sentido de livre aqui, corpus corpo. Então, há necessidade de se garantir uma das liberdades mais importantes do ser humano, que é a sua liberdade de locomoção, que é o seu direito de ir, o seu direito de vir e também o seu direito de estar, de permanecer. Então, justamente por ser um remédio que protege uma liberdade tão importante para as nossas vidas, é que ele é um remédio muito simples de ser exercido. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos comigo esquematizar isso aqui, ó. Quando que cabe habeas corpus? Então, o habeas corpus, ele serve para assegurar a minha liberdade de locomoção, que é um direito, inclusive, que você já viu comigo, né? Que é o direito de ir, vir e o direito de permanecer, de estar. Quando esse seu direito for ameaçado ou violado por ato de ilegalidade ou abuso de poder. Por isso que a gente pode dizer que o habeas corpus, ele serve para proteger a liberdade de locomoção quando essa liberdade está sendo ameaçada ou quando ela já foi efetivamente restringida. Então, já posso me valer do habeas corpus, independentemente de já ter sido restringida a minha liberdade de locomoção, de eu já ter sido preso, por exemplo. Eu posso me valer do habeas corpus antes, numa situação de ameaça. Vamos mais um pouquinho. O habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal. Então, ele tem natureza jurídica de ação penal. Como que isso aqui pode vir na sua prova? Dizendo que o habeas corpus é uma ação de natureza civil. Não é. O habeas corpus é uma ação de natureza penal, mas pode ser utilizado, por exemplo, na hipótese de prisão civil por dívida. Lembra das nossas aulas anteriores? Lembra que é possível prender as pessoas por dívida de natureza civil, em um único caso, que é o devedor voluntário e inexcusável de alimentos, que é aquele cara que não paga a pensão lá, que não paga os alimentos. Nesse caso, se essa determinação de prisão contra ele for ilegal ou com abuso de poder, vamos imaginar que ele já pagou a pensão e exista uma ordem de prisão contra ele. Nesse caso, essa ordem de prisão ela é ilegal. Por quê? Porque ele já pagou ali a pensão. Ele pode se valer do quê? Ele pode se valer do habeas corpus. Então, apesar do habeas corpus ser uma ação de natureza penal, o indivíduo ele pode se valer dessa ação para a hipótese de prisão civil por dívida. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, é uma ação de natureza penal, mas eu posso me valer do habeas corpus na hipótese de prisão civil. Outra coisa que é importante, o habeas corpus não é um recurso. Não é um recurso. O que o habeas corpus é? Uma ação autônoma. Uma ação autônoma. Como que isso aqui pode vir em prova? Dizendo exatamente isso, que o habeas corpus é um recurso judicial. Não, não é recurso.
o habeas corpus é uma ação autônoma. Por que eu estou destacando isso? Porque na legislação processual penal, o habeas corpus ele é tratado na parte de recursos, isso lá no processo penal, mas existe uma impropriedade técnica lá do legislador que colocou esse tema na parte de recursos. Por isso, grave bem, ó, o habeas corpus ele não é um recurso, ele é uma ação autônoma, que serve, então, como a gente disse, para proteger a liberdade de locomoção. Aqui, essa liberdade de locomoção, ela é bastante ampla. Eu posso proteger esse direito quando houver uma ameaça, seja ela direta, indireta, ou ainda reflexa ou potencial. A ideia é assim, ó, se de alguma forma isso aqui, esse ato ilegal ou com abuso de poder, puder de alguma forma restringir a minha liberdade de locomoção, cabe habeas corpus. Então a ideia é assim, ó, será cabível habeas corpus quando houver uma ameaça, seja direta à minha liberdade de locomoção, mas pode ser indireta, às vezes em decorrência disso que eu vou ter a restrição na minha liberdade de locomoção. Ou tipo assim, pode ser que a minha liberdade de locomoção seja restringida, ou seja, existe uma situação reflexa ou potencial de restrição da minha liberdade de locomoção. Já posso me valer aqui do remédio chamado habeas corpus. Agora um aprofundamento um pouquinho maior, mas bem pouca coisa. É uma ação que segue um rito sumário. Rito sumário. O que é isso? É um rito mais rápido, mais ligeiro, entendeu? O negócio tem que acontecer assim, ó, pá. Por quê? Porque a pessoa tá presa ou alguém tá ameaçando prender ela. Então a gente quer o quê? A hora que a gente tá preso ou tem alguém ameaçando de prender a gente quer o quê? A gente quer garantir a nossa liberdade o mais rápido possível. Por isso é uma ação que tem um rito sumário, um rito mais rápido, mais célere que as demais ações, tá? Aqui também, as provas devem estar pré-constituídas. Provas pré-constituídas. Na ação de habeas corpus, não vai ter um momento para você provar que você está sendo ameaçado na sua liberdade de locomoção ou que alguém já restringiu sua liberdade de locomoção. Não. Quando você faz a ação do habeas corpus, você já tem que provar, falar, ei, ó, tô preso, olha aqui, me tira, me solta, é ilegal, é abuso de poder. Ou, ó, estão me ameaçando me prender, hein? Olha aqui, ó, tem prova disso, que vão me prender, me ajuda, né? Não permita que me prenda. Por isso que as provas, então, da situação de ilegalidade ou abuso de poder, elas devem estar pré-constituídas. Ou seja, no momento que você já faz o seu pedido de habeas corpus, essas provas já têm que existir. Você está me entendendo? Muito bem. Então, tudo que a gente viu aqui de habeas corpus, remédio constitucional que serve para proteger a minha liberdade de locomoção, meu direito de ir, vir e permanecer, quando houver uma ameaça ou efetiva restrição da minha liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É uma ação que tem natureza penal, mas pode ser usada no âmbito da prisão civil por dívida. Não é recurso, é ação autônoma. Segue um rito sumário, as provas devem estar pré-constituídas. Essa ameaça à liberdade de locomoção, essa restrição, ela pode ser direta, indireta, reflexa ou potencial, ok? Só vou colocar aqui o que eu coloquei, porque esse esqueminha é para ficar bem completo. Então, na ameaça ou restrição. Disso tudo que eu falei, a gente pode extrair algumas espécies de habeas corpus. Vamos lá. Quais são as espécies de habeas corpus? Eu tenho 4 aqui. Ó. A gente vai falar um negócio aqui para você. Olha bem. A doutrina clássica, ela só vai trazer 2 tipos de habeas corpus, 2 espécies. Mas você sabe que os caras da doutrina, pra quem não sabe, os caras da doutrina, os caras que ficam escrevendo, né? As obras lá, ficam refletindo sobre o direito e bababá. Eles gostam de inventar uma modinha, entendeu? Ai, vamos chamar isso aqui assim? Vamos. Vamos classificar assim assado? Vamos. E daí, essas coisas caem em prova.
Então, por isso que a gente tem que saber também essas outras classificações. Mas as mais importantes são essas duas primeiras. Mas vale a pena você conhecer as outras duas. Mas você precisa memorizar quais? As duas primeiras. A outra vale a pena saber, ok? Tá. O que é o habeas corpus chamado de repressivo ou liberatório? É quando já houve a restrição na liberdade de locomoção. Então, a pessoa já está presa, a pessoa já teve a restrição efetiva na sua liberdade de locomoção. Já está enclausurada e eu vou me valer, então, de um habeas corpus para me soltar. Por isso que ele é chamado de habeas corpus repressivo ou liberatório. A ideia aqui é o buscar, então, no Poder Judiciário, uma ordem judicial de soltura. Tipo, ó, me solte que essa prisão é ilegal ou com abuso de poder, ok? Tá, eu tenho ainda o habeas corpus preventivo ou salvo-conduto. Aqui, ó, não existe a restrição efetiva da minha liberdade de locomoção, mas existe uma ameaça. Então, existe uma possível situação em que eu vou ter a minha liberdade de locomoção restringida. E eu já quero me valer de antemão de uma garantia para eu não ser presa. Então, por isso aqui, ele é chamado de preventivo ou salvo-conduto. Porque o que eu busco com essa ação judicial é uma ordem de um juiz dizendo: ei, não prendam ela por esse motivo. Você está me entendendo? Então, por isso que ele é preventivo, ele ocorre antes. Então, existe uma situação de ameaça, eu falo: ih, vai dar ruim isso aí, os caras vão me prender em decorrência disso. Eu vou lá e faço uma ação judicial chamada habeas corpus para me garantir aqui o juiz o direito de não me prenderem em decorrência deste ato. Ok? Beleza. Eu tenho ainda, então vou colocar aqui, ó, na ameaça, tá? De restrição à liberdade de locomoção. Eu tenho ainda o habeas corpus suspensivo. O suspensivo, ele é usado quando já existe, então existe uma ordem, judicial de prisão, e eu quero um contramandado. De prisão. Então, vou exemplificar. Imagine que você tem uma ação lá de alimentos, ok? Tá, para pagar a pensão. E daí o juiz entendeu que você não pagou ali a pensão e manda te prender. E daí, então, existe uma ordem de prisão expedida contra você. E você quer que um outro juiz reconheça que essa ordem de prisão é ilegal. Então, você quer falar assim: ei, olha, o juiz lá me mandou prender, mas, gente, eu paguei isso aqui, ó, tá aqui, aqui, aqui. Então, o que se busca com esse mandado, esse habeas corpus suspensivo, é um contramandado, uma contra-ordem de prisão, dizendo: ei, não prende esse cara. Você está entendendo? Veja que ele é diferente da primeira situação, porque na primeira situação, no caso do habeas corpus preventivo, ou chamado salvo-conduto, existe uma ameaça, ainda não tem uma ordem de prisão expedida. Existe aqui, pode ser que eles me prendam. Existe uma ameaça, mas existe uma ordem de prisão expedida contra você? Não, ainda não. Porque se já existir uma ordem de prisão expedida, aí eu vou me valer do habeas corpus suspensivo, ok? É essa a ideia, é essa a diferença. E o profilático? O profilático, ele também é chamado de trancativo. O habeas corpus profilático, ele serve para impugnar, vou escrever isso aqui, ó, impugnar atos ou medidas processuais, que possam eventualmente gerar uma prisão futura. Então, aqui, ó, há uma potencial situação de violação da minha liberdade de locomoção. Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar um inquérito policial instaurado de forma ilegal. Então, imagine que foi instaurado um inquérito de forma ilegal. Desse inquérito, eventualmente, essa pessoa não pode sofrer restrição na sua liberdade de locomoção? Se pá, pode, né? Então, existe aqui uma situação potencial. Por isso, vai caber habeas corpus aqui, mas a gente chama ele de habeas corpus profilático,
trancativo, porque a finalidade dele é trancar o inquérito, né, impedir que ele tenha sequência ou, eventualmente, uma ação penal. Ok? Aqui são essas 4 espécies, primeiro, de habeas corpus, que eu quero que você grave. Então, o habeas corpus repressivo ou liberatório, quando já restringiu. Preventivo ou salvo-conduto, quando há uma situação de ameaça. Se a questão falar a ameaça, você pode pensar só nesses dois. Você só pensa no suspensivo, no profilático, se a questão trouxer essas hipóteses que eu exemplifiquei. Existindo uma ordem de prisão contra a pessoa, ele poderá se valer de habeas corpus suspensivo. Certa questão, porque ele busca aqui uma contra-ordem, um contramandado de prisão, dizendo, ó, não prende. No habeas corpus profilático, pensa nessa ideia de trancar a ação, o inquérito instaurado de forma ilegal. Ok aqui? Beleza. Por fim, eu quero falar a respeito de 2 espécies ainda de habeas corpus, que é o habeas corpus individual e o habeas corpus coletivo. E eu trouxe essa classificação por conta da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Durante muito tempo na nossa história, o habeas corpus ele sempre foi reconhecido como um remédio que só poderia ser utilizado de forma individual. Então, a ideia é que o habeas corpus seja algo exercido pelo próprio indivíduo. Então, eu tenho a minha liberdade de locomoção aqui, eu quero exercer esse meu direito, a liberdade de locomoção, e eu uso isso para proteger a minha liberdade individual. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de se impetrar habeas corpus coletivo, ou seja, para beneficiar mais de uma pessoa. Então, veja, o habeas corpus ele sempre foi pensado como individual, para beneficiar alguém que está sendo ameaçado ou que teve restrição na sua liberdade de locomoção, ou seja, um indivíduo. Entretanto, hoje já se reconhece, apesar de não ter previsão na Constituição, o habeas corpus coletivo, que é esse, repito, que vai beneficiar mais de uma pessoa. Por isso anotamos assim, ó. O habeas corpus individual é aquele destinado a um indivíduo, uma pessoa. Já o habeas corpus coletivo, vamos colocar assim, ó, não tem previsão constitucional, nem legal, é uma construção da jurisprudência. E ele serve para, então ele é destinado a um grupo ou coletividade de pessoas determináveis que eu consigo identificar. Quer ver um exemplo disso? Vou te dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, ele determinou que ele reconheceu o direito de habeas corpus coletivo em favor de todas as mulheres que tinham decretado prisão preventiva que estavam, por exemplo, gestantes ou lactantes. Então, veja, eu tive um habeas corpus que foi feito em favor de quem? Da Maria? Não. Da Joana? Não. Da Adriane? Não. Eu tive um habeas corpus que foi feito em favor de todas as mulheres que estavam presas de forma preventiva, mas que estavam gestantes ou lactantes. Nesse caso, veja que esse habeas corpus, ele favoreceu não uma pessoa, mas um grupo, uma categoria, uma coletividade de mulheres que eu consigo determinar. Tipo, quem vai ser solta aqui com esse habeas corpus? Tá grávida? Então você vai ser solta. É preventiva a tua prisão? Então você vai ser solta. E você, Maria? Você também tá amamentando, né? Então tá, é preventiva a tua prisão? Tá, então você vai ser solta. Eu consigo determinar quem vai ser alcançado por esse habeas corpus, entendeu? Mas ele não é destinado a uma única pessoa, e sim a um grupo ou categoria. Ok? Então, esses são os chamados habeas corpus individual, que tem previsão na Constituição, que é esse que a gente leu, destinado ao indivíduo, e o habeas corpus coletivo, que é essa construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok?
Vamos falar, então, a respeito de 3 figuras importantes no habeas corpus. Primeiro, quando a gente fala em legitimidade, a gente está falando quem são as partes do processo. Então, para você que às vezes não é da área, fica bem fácil de você entender assim, ó. Então, sabe que em processo tem o autor, tem o réu? Pois é. Então, eu tenho a parte que entra com a ação, que faz a ação, e nós falamos que ela tem legitimidade ativa. Então, quem tem legitimidade ativa, ó, a palavra ativa, é quem faz a ação, ok? Legitimidade passiva é contra quem eu faço a minha ação. Então, legitimidade ativa é quem faz, é o autor da ação, e legitimidade passiva é contra quem eu faço a ação. E é isso que a gente vai analisar agora. Quem pode ser o autor do habeas corpus? Quem vai ser o réu do habeas corpus? Quem tem legitimidade, ou seja, quem pode propor essa ação e contra quem se pode propor essa ação, ok? Quanto à legitimidade, existem 3 figuras importantes no habeas corpus. O primeiro, que é o autor, nós chamamos de impetrante, coisa do juridiquês, você vai se acostumando aí. Então, o impetrante é aquele que faz a ação, ok? Aquele que entra com a ação. Eu tenho ainda a figura do paciente no habeas corpus. O impetrante, ele pode ser a pessoa que está precisando do remédio, mas pode ser que não seja a pessoa que está precisando do remédio. Quem precisa do remédio é quem? É o paciente, não é isso? O remédio ele é dado para quem? Para o paciente. Então, o impetrante é quem faz a ação. O paciente é quem precisa do remédio, ou seja, quem teve a sua liberdade de locomoção restringida ou ameaçada, ok? O impetrante, ele pode ser também paciente. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fui presa. Eu posso, eu mesma, fazer um habeas corpus em meu favor. Então, nesse caso, eu vou ser ao mesmo tempo impetrante e também paciente. Porque eu estou fazendo a ação, Adriane, fulano e tal, em favor de quem? Em favor da própria Adriane. Então, eu sou impetrante e também sou paciente. Mas existe a possibilidade do impetrante ser uma outra pessoa. Então, vamos imaginar que sei lá, né, vamos prender meu pai aqui, né? Meu pai vai preso. E daí, nesse caso, né, eu falo, não, pai, pode deixar que eu faço o teu habeas corpus. Então, eu, Adriane, faço Adriane Nogueira Falte, impetrante. Estou entrando com a ação. Mas eu estou fazendo ela em meu favor, para mim? Eu estou fazendo em favor do meu pai. Ou seja, estou fazendo em favor de uma terceira pessoa. E o meu pai é quem nessa história toda? Meu pai é o tal do paciente, que é quem está precisando deste remédio. Ok aqui? Então, não vamos confundir a figura do impetrante, que é quem faz a ação, com a figura do paciente. Às vezes, o impetrante também pode ser paciente, mas nem sempre. E eu tenho ainda o impetrado ou autoridade coatora. O impetrado, ou também chamado de autoridade coatora, é a pessoa, a autoridade ali, que prendeu a pessoa de forma indevida ou que está ameaçando a restrição da sua liberdade de locomoção. A gente vai ver com detalhes agora cada um deles. Vem comigo. O impetrante, então, é a pessoa que faz a ação, não é isso? Vou colocar aqui para você, ó. Quem entra, né? As pessoas falam assim, né? Com a ação. O povo do processo civil, né? Fica louco com essas expressões, mas o importante é a gente acertar a questão de prova. Então, quem faz a ação, quem entra com a ação é o impetrante. E quem pode ser esse cara aqui, ó? Qualquer pessoa. Como assim, professora? Qualquer pessoa. Repita isso para a sua vida. Qualquer pessoa. Isso porque esse remédio, ele é universal. Pensa, eu estou falando de uma liberdade, tipo, muito importante. Então, não vou ficar restringindo quem vai poder fazer essa ação, né, meu amor? Então, se eu proteger a liberdade de locomoção do indivíduo, quem pode fazer? Qualquer pessoa. Tem alguém preso por ilegalidade ou abuso de poder? Não podemos permitir isso. Então, qualquer pessoa pode fazer essa ação. Então, aqui a gente pode entender por qualquer pessoa, aquela pessoa física. E aqui, tanto nacional quanto estrangeira, e a pessoa
jurídica. Ah, é. Professora, você está dizendo que a pessoa jurídica, a empresa, que tem um CNPJ, ela pode fazer um habeas corpus? Pode. Só que aqui, cuidado. A pessoa jurídica, ao fazer o habeas corpus, ela só poderá fazer um habeas corpus em favor de uma pessoa física, ou seja, em favor de um terceiro. Isso porque a pessoa jurídica, ela nunca vai ser paciente do habeas corpus. Faz sentido ou não? Claro. A gente não está protegendo a liberdade de locomoção? Sim ou não? Sim, está protegendo a liberdade de locomoção. Quem tem liberdade de locomoção? Pessoas físicas, é ou não é? É a gente que circula por aí. Ou você já viu uma empresa, uma pessoa jurídica andando na rua e fala assim, ei, tá presa, flagrante aqui, a pessoa jurídica. Não existe isso. Então, por isso que, grave bem isso aqui, que é uma das coisas que mais cai. A pessoa jurídica, ela pode ser a impetrante de um habeas corpus, mas nunca paciente, ok? Então, a pessoa jurídica aqui, ó, sempre em favor de um terceiro. E pode ser, então, a pessoa física ou jurídica aqui, nacional ou estrangeira. Então, pode ser um gringo? Pode ser um gringo, sim. Não tem problema, não. Inclusive, vou colocar esse universal aqui para o lado de cá. Vou mudar meu esquema. Quem já assistiu essa minha aula sabe que eu gosto de mudar. Universal, tá. Aqui, ó, quando eu digo que é qualquer pessoa mesmo. Inclusive, não precisa ter capacidade civil, política, idade mínima, mental ou qualquer tipo de capacidade de formação. Vamos colocar assim, ó. De formação. Te explica. É uma ação que pode ser feita, por exemplo, por uma criança. A criança? Aham. Eu sempre falo isso, que era meu sonho na época que eu fazia essas ações. Encontrar uma criança que quisesse fazer um habeas corpus em favor, imagina, do seu pai. Então o pai está preso, aí a criança vai lá e faz ação. Querido juiz, por favorzinho, solte o meu paizinho, estou com saudades. Tem juiz que aguenta isso? Não aguenta. A lágrima aqui do juiz. Turururu, não, manda soltar, manda soltar. É ou não é? Não aguenta. Então, pode ser feito por uma criança? Pode. Não precisa ter capacidade civil, não precisa ser cidadão. Então, não precisa, sei lá, ter título eleitoral para fazer isso, não precisa. Pode, inclusive, não estar muito bem das suas capacidades mentais. Pode ser uma pessoa meio doidona lá, que está no sanatório, alguma coisa assim. Pode também. Não precisa nem ser alfabetizado. Isso significa que essa ação pode ser feita pelo analfabeto. Vamos anotar isso. Então, ela pode ser feita pelo analfabeto. Professora, agora você foi longe demais. Como que vai ser o analfabeto? Professora, o analfabeto não sabe ler e escrever. Então, como é que ele vai ser impetrante de um habeas corpus? Alguém vai ter que assinar por esse analfabeto. Isso porque não pode fazer um habeas corpus de forma apócrifa. O que é apócrifo? Sem assinatura, sem identificação de quem está fazendo essa ação. Porque você sabe que a Constituição veda o anonimato. Então, por exemplo, que eu sou analfabeta e eu quero fazer o habeas corpus em favor do meu pai lá, por exemplo, que está preso. Eu vou pedir para alguém assinar esse habeas corpus para mim. Então, lá vai estar Adriane Nogueira Falti, brasileira, analfabeta, e daí vai ter alguém que vai assinar arrogo no final. Assinar arrogo é quando você pede para alguém assinar para você aquilo ali. Você está entendendo? Então, o analfabeto, ele pode ser impetrante de habeas corpus? Pode. É assim que vem na sua prova. Dizendo que o analfabeto não pode ser impetrante. Errado, o analfabeto pode sim. Alguém vai assinar para esse analfabeto aqui, né? Vou colocar aqui, ó, que alguém vai assinar arrogo. Ok, isso aqui? Tá. Inclusive, é uma ação que não precisa de advogado.
Isso porque é uma ação que não tem formalidades. Não tem formalidades processuais. Como assim, professora? Ah, sim, desse jeito que eu estou te falando. Você pode fazer o teu habeas corpus até mesmo numa folha de papel higiênico. É verdade! Inclusive, eu tive o prazer, ou desprazer, não estou muito certa disso, de conhecer o cara que fez o habeas corpus no papel higiênico. Uhum. Ele foi um venezuelano que foi preso de forma abusiva, numa época lá, né, de conflito deles lá, e a mulher levava o papel higiênico para ele na prisão. E ele construiu o seu habeas corpus no papel higiênico, que foi solto em decorrência dele. Inclusive ficou famoso mundialmente por conta desse habeas corpus. Então veja que a ideia aqui é, existe uma pessoa presa, é ilegal, é com abuso de poder, solta ela, entendeu? Não importa como isso vai chegar para o judiciário, o importante é que chegue. Ah, ele não endereçou corretamente o habeas corpus. Dane-se! O importante é receber aqui esse habeas corpus. O importante é a gente ver se o cara está mesmo preso de forma ilegal ou com abuso de poder. Por isso que a gente pode colocar aqui, ó, que esse impetrante pode ser, inclusive, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, por exemplo, né, quando a pessoa é carente, ela é hipossuficiente, o habeas corpus pode ser feito pela Defensoria. Ou o próprio Ministério Público, visualizando que existe situação de ilegalidade, ele pode elaborar um pedido de habeas corpus. Gente, o negócio é tão amplo, que o juiz ele pode conceder habeas corpus de ofício. Ei, olha aqui para a tia. Não é que o juiz vai ser impetrante do habeas corpus, porque o juiz ele não pode ser autor da ação de uma ação que ele mesmo vai julgar, né? Não dá. Então o cara é autor da ação, ele faz ação para ele mesmo julgar, não dá. O que o juiz pode, é num caso concreto, ele vê que existe uma situação de prisão ilegal e conceder aqui a liberdade para a pessoa, sem que se tenha pedido. Então vamos imaginar que o juiz está lá, né, analisando um processo, né, imaginar na época que se analisava fisicamente, né, o juiz está aqui, Aí ele olha para o estagiário dele e fala assim, ei, tem um cara preso nesse processo? Aí o estagiário olha e fala assim, pois é, doutor, tá preso mesmo, parece que o cara tá preso, assim, assim, assim. Ah, não, mas essa prisão é ilegal, essa prisão é abusiva, ela é desnecessária, vou fazer o quê? Vou conceder habeas corpus. Aí ele pergunta pro estagiário, tem pedido de habeas corpus tramitando? O estagiário fala, não, ninguém pediu para soltar esse cara. Não tem problema, eu posso conceder de ofício. Ok? Então, veja, o juiz, ele não vai ser o impetrante, ok? Então, o juiz que concede o habeas corpus, ele não vai ser o autor da ação, mas ele pode conceder de ofício. De ofício significa sem provocação. Então, aqui, ó, vamos colocar isso aqui, que isso aqui é bem importante. O juiz, ele pode conceder de ofício. Ok aqui? Então, olha tudo que a gente já falou. Quem é o impetrante do habeas corpus? Quem entra com a ação, que pode ser qualquer pessoa, seja ela física, jurídica. Só que no caso da pessoa jurídica, só pode fazer em favor de um terceiro. Essa pessoa física ou jurídica, ela pode ser nacional, mas também pode ser um estrangeiro. Aqui o remédio universal pode ser MP, pode ser Defensoria Pública, pode ser o doidão, pode ser a criança, não precisa ser cidadão, pode ser até o analfabeto. Aliás, não precisa contratar nem advogado, porque não tem formalidades. Ai, professora, tá, eu não vou contratar advogado, mas e as custas desse processo? Não vai ter que pagar alguma coisa? Não, não, não. Essa é uma ação gratuita. Não faz sentido, né? Poder fazer no papel higiênico e ter que pagar um monte de despesas disso aqui, ok? Tá. Isso aqui é importante. Agora eu vou colocar assim, ó. O que que não pode? Vou colocar acho que tudo aqui. Vai ficar meio apertado, mas vai ficar num esquema bonitinho. O que que não pode nesse habeas corpus? Não pode apócrifo, lembra do analfabeto? Vai ter que assinar, ou qualquer pessoa, alguém vai ter que se identificar aqui. E não pode em língua
estrangeira. Professora, sua louca, você falou que o estrangeiro pode fazer o habeas corpus. Eu disse. E ele pode. Só que ele vai ter que achar alguém para traduzir para ele. Então, o estrangeiro, ele pode impetrar o habeas corpus, mas ele não vai poder impetrar na sua língua materna. Ele vai ter que dar um jeito de traduzir isso aqui para o português. Isso porque a língua portuguesa é o idioma oficial no Brasil, então ele não pode ser feito em língua estrangeira, ok? E eu quero finalizar essa parte de legitimidade ativa, né, de quem entra com a ação, falando também em quem pode fazer o habeas corpus coletivo. Então, quem é o impetrante do habeas corpus coletivo? Quem pode fazer isso aqui, de acordo, então, com a jurisprudência? Vamos lá. O habeas corpus individual, a gente viu que qualquer pessoa, inclusive, né, várias pessoas aqui podem fazer o pedido de habeas corpus. Só que para o habeas corpus coletivo, como não tem lei, não tem previsão na Constituição, a jurisprudência construiu isso, a própria jurisprudência me diz quem pode fazer esse habeas corpus coletivo. E o que decidiu o Supremo? Vamos anotar. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, tem legitimidade para fazer habeas corpus coletivo, aqui ó, o partido político com representação no Congresso Nacional. E ter representação no Congresso Nacional significa que o partido ele tem que ter elegido um representante na Câmara ou um no Senado. Logo, basta que o partido tenha elegido um deputado federal ou basta que o partido tenha elegido um senador para que ele possa ser considerado com representação no Congresso Nacional. Veja que ele não precisa eleger um deputado e um senador, basta um deputado ou um senador. Então, o partido político vai poder fazer habeas corpus coletivo. Quem mais? Deixa eu colocar mais para cima, senão vai caber todo mundo aqui. Eu tenho ainda os sindicatos. As entidades de classe, e as associações. Só que para as associações, elas devem estar constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Professor, eu já assisti algumas aulas de remédios constitucionais e eu lembro que essas pessoas também são aquelas que fazem mandado de segurança coletivo. Exatamente isso. O Supremo Tribunal Federal falou assim, ei, sabe aquelas pessoas que fazem mandado de segurança coletivo? Pois é, elas também vão fazer habeas corpus coletivo. E mais, as pessoas que podem fazer mandado de injunção coletivo também podem fazer habeas corpus coletivo. E quem mais que pode aqui, ó? O Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, quem pode hoje, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fazer o pedido, quem é o impetrante, então, do habeas corpus coletivo? Os mesmos legitimados para fazer mandado de injunção coletivo. Ok? E muito bem, ficamos por aqui, então, nesse nosso bloco. Na sequência, vamos falar ainda quem pode ser paciente, autoridade coatora, ainda várias jurisprudências a respeito do habeas corpus. Te espero lá.